Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Rafael Dominicali e este é o segundo episódio desse estudo Portadores da Salvação. Nós estamos falando de salvação, porque afinal de contas esse é o ano da salvação aqui na Casa de Deus 2022. E ficou uma pergunta no episódio 1, é possível perder a salvação? Eu vou responder essa pergunta no final desse episódio de hoje. Só que esse episódio, ele é diferente, meus queridos. Eu vou ter que fazer diferente, não tem jeito. Esse livro aqui, do pastor, ele é um livro fantástico, esclarecedor. Tá? Ele une diversas teorias sobre a salvação, mas une também muita prática ministerial do nosso querido pastor. Então, eu vou pedir a licença para vocês para ler o capítulo 4 todo. Por quê? O capítulo 4, ele é praticamente o cerne do livro. E ele responde a essa pergunta importantíssima: é possível perder a salvação? Então, eu peço que você, eu sei que você está aí com o teu papel e caneta, se você não está, vai lá correndo pegar, para você anotar alguma coisa interessante que você ouviu desse livro. Esteja com a tua Bíblia aí também, porque nós vamos lê-la. E eu peço essa licença para você para ler esse capítulo todo e mais para o final eu vou fazer os meus comentários e nós vamos responder a essa pergunta. Tudo bem? Vamos juntos? Então, sente-se aí confortavelmente na tua poltrona, na tua cadeira, no teu sofá. Prepara os ouvidos, você vai ouvir uma leitura que eu tenho certeza que vai enriquecer a tua alma. Vamos lá, eu vou ler diretamente aqui no livro. Lembre-se que eu vou responder a pergunta: é possível perder a salvação? Capítulo 4. É um estado de salvação. Pastor Jorge dizendo: a salvação é um estado. Vamos devagar nos localizando nesta questão. E afinal vamos descobrir que é a única resposta que existe. Vou tentar explicar essa maravilha com palavras fáceis de entender. E tenho a certeza que no final desse capítulo ninguém mais vai alimentar qualquer dúvida. E para dar início, quero mencionar o caso de Miriam, irmã de Moisés. Ela levantou o seu dedo e apontou para o seu irmão, acusando-o indevidamente, devido ao seu estado de salvação. Ela não o teria feito jamais, se o seu estado de salvação fosse igual ao de Moisés, ou pelo menos próximo. E se não fosse o estado de salvação que Moisés possuía, certamente Miriam teria morrido. Graças a Deus, porque o estado de salvação de Moisés era bem elevado e de grande alcance. Então, notemos logo de início que a pessoa é ou age conforme o seu estado de salvação. O termômetro da salvação é o seu estado. Isso nunca falhou e não falhará jamais. Por exemplo, nunca espere coisas boas de um mau coração. Mais cedo ou mais tarde você terá a decepção. Principalmente as impressões de um momento enganam por demais. Isso porque, dependendo do estado de salvação em que a pessoa se encontra, serão as suas palavras ou atitudes. Se alguém possui o estado de salvação em baixa, não espere coisas boas dele. Você poderá ter surpresas 1000, e isso quando menos espera. Há pessoas graciosas que podem estar ao seu derredor. Pessoas muito queridas. No entanto, quando menos você espera, poderá sofrer grandes surpresas. Aliás, surpresas quando você não conhece o estado de sua salvação. Isso não quer dizer que não devemos dar crédito ou confiar naquilo que as pessoas falam. O que estamos expondo é uma verdade eterna que não falha. Dependendo de quem você estiver ouvindo, poderá ter duras decepções ou grande edificação e abundante graça. Tenho muito prazer em estar apresentando esse capítulo,
Pois, repito novamente, ele explica o termômetro do estado da salvação. Mas alguém já me fez a seguinte pergunta: e como posso ter a posição do termômetro do estado da minha salvação em nível que seja o ideal ou pelo menos melhor? Jesus Cristo recomendou, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância e oração é algo que nos alerta para o estado da nossa salvação. Vou ler de novo. Vigilância e oração é algo que nos alerta para o estado da nossa salvação. Esses mesmos discípulos mais tarde aprenderam o seu grande valor e subiram tão alto que acabaram dando suas vidas por amor a Jesus Cristo. O mesmo homem que havia declarado não conhecer a Jesus Cristo, vamos ouvi-lo mais tarde dizendo, Atos 4, de 18 a 20. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Continuando. Pois bem, no universo da salvação está o nosso estado de salvação. O que tenho achado curioso nesta questão é que aqueles que não se gloriam a si mesmos, mas dedicam toda a glória a Deus, sempre estiveram em nível melhor nesse universo da salvação. Sempre obtiveram grandes lucros tomando essa postura, atribuindo a glória a Deus por tudo o que temos recebido ou acontecido ao nosso derredor. Acabamos por receber grandes lucros. E aí vem a questão das lamentações e até acusações que muitos têm feito a Deus por não terem sido abençoados ou socorridos. A questão não seria exatamente essa. Na verdade, o que elas querem é glória para si mesmos. Não agradecem a Deus por tudo que têm recebido, somente sabem se lamentar e reclamar. Tudo isso depõe contra o seu estado de salvação. Cuidado com essa postura, pois ela representa o estado da sua salvação. É lamentável que o raquitismo da salvação tenha dominado grande parte dos próprios cristãos. Quando deveriam ser fortes e robustos espiritualmente, manifestam um covil de misérias. Mas não é isso que representa o universo da salvação. O autor sacro da harpa cristã assim se expressa, harpa cristã 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Para que tanta miséria se temos um Deus tão forte para nos socorrer? O nosso estado de salvação anda enfraquecido, mas essa não é e não deve ser a regra. O estado de salvação enfraquecido tem sido feita a inversão de valores. O estado de Esaú tem dominado muitas vidas. O prato de lentilhas tem sido preferido. E isso tem sido lamentável no universo da salvação. A pobreza da salvação tem dominado nossos arraiais. E a riqueza tem sido precária. Não que tivesse a fonte secado. A água continua a jorrar. Mas são poucos que procuram dessedentar a sua sede. Não estão dispostos para pagarem o preço da grande bênção. E por isso mesmo o raquitismo invade suas almas.
Porventura Deus não estaria disposto para socorrer aqueles que clamam a Ele? Mas onde estão aqueles que têm a disposição de dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A questão é correr para Deus e não estar fugindo dele. Mas aí vem a pergunta: para que andar à luz do luar quando nossa disposição está à luz do sol? Por que viver no raso quando águas profundas estão à nossa disposição? Ezequiel 47:5. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Entre lucros e perdas, qual tem sido a nossa vantagem? A nossa plenitude tem sido ouro, prata, pedras preciosas ou feno, palha e madeira? 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 15. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A nossa direção deve ser para cima, para Deus. Que tipo de construção é a nossa? Estamos edificando corretamente? A casa é grande, ampla e bem construída? De casebres, cabanas temos muitas, mas de casas bem construídas, alicerçadas, podemos contar nos dedos da mão. Essa seria a santa vontade do Senhor? Onde estão os grandes homens de Deus? As igrejas poderosas? Isso fala muito alto quando procuramos verificar qual é o estado de salvação. Grande parte dos cristãos somente andam aos empurrões, estão ofegantes, a sua respiração quase não se ouve, não se sente, não se vê. É um chiado descompassado e desconexo que nos apavora. Não sabem o que querem e nem para onde estão indo. E o pior é que muitos deles ocupam cargos importantes nas igrejas e estão numa posição relevante. Já não sei o que devo dizer, se misericórdia ou chicote neles. A impressão que se tem é que são atraídos pelas coisas erradas, indevidas, perniciosas. E o pior é que fazem até festa nessa sua atitude. O seu estado de salvação é muito precário. Procurem descobri-lo e a resposta está à flor da pele. Creiam que não estou exagerando. Desde criança fui criado aos pés do Senhor e hoje já estou bem idoso. Sei e conheço essas coisas com muita profundidade. Quanta teimosia e comportamento estranho tem corrido no meio dos arraiais dos cristãos? A palidez espiritual tem sido estampada no rosto dos filhos de Deus. Eles não têm se alimentado devidamente e, com isso, acabam cambaleando, caindo pelas ruas e valados, quando deveriam ter os rostos erguidos e os olhares firmes, manifestando coragem e poder. Mas isso expressa o seu estado de salvação precário. O universo da ciência e da tecnologia aumenta cada vez mais e mais. Mas onde está o crescimento no universo da salvação? As cidades crescem e se multiplicam às centenas,
Mas como está o estado de salvação no reino de Deus? Não deveríamos estar mais à procura de almas salvas, expressando a vitória do estado de salvação? Ou o poder do potencial divino já se encontra esgotado? O Espírito Santo não estaria clamando na face da terra, conclamando o povo de Deus para entrar na grande batalha? Onde estão as coisas grandes e firmes que não sabes, conforme a profecia de Jeremias 33:3, que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Será que é hora de assentar-se no divã e deixar o tempo correr? Ou construir um iglu hermeticamente fechado e ali, apenas com seus familiares, quando muito, alegrar-se com seu estado de salvação? Onde está a verdadeira satisfação de servir a Cristo e viver a plenitude do estado de sua salvação no universo da salvação? Ou seria mais cômodo e bem melhor estar às escondidas para não ter trabalho com as almas perdidas? É incrível como é grande o número de cristãos que fazem exatamente isso. Não dão nenhum sinal de vida. É a precariedade do seu estado de salvação. Até quando estaremos no sono da indolência? Há um mundo em desespero ao nosso derredor. Porventura, não convém alertá-lo? Não seria a hora certa para levantarmos o nosso estado de salvação e gritarmos em alto e bom som? Com outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Atos, capítulo 2, versículo 40. Respondendo à pergunta no início do episódio, é possível perder a salvação? Sim, é possível perder a salvação. Porque a salvação é um estado. E segundo o pastor Jorge, nesse capítulo que nós compartilhamos agora aqui, é um estado que precisa ser alimentado. Então, digamos que nós passamos a existir no universo da salvação. Imagine que esse livro é uma plataforma. Quem não existe no universo da salvação está abaixo. Mas um dia, quem estava aqui embaixo aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e teve o seu nome escrito no livro da vida. A pessoa vem para cima da plataforma, ou do fundamento, do alicerce, conforme nós ouvimos nesse capítulo. A pessoa, estando nesse alicerce, estando nessa base, ela precisa começar a crescer, a sua obra precisa ser manifesta. Ouro, prata, pedras preciosas, um edifício precisa começar a ser erguido. Porém, se a pessoa, estando salva, estando no universo da salvação, começa a fazer trocas inúteis, trocas erradas, e deixa o ouro, a prata e as pedras preciosas, e escolhe feno, palha e madeira, é como se o seu estado de salvação começasse a diminuir, até que o dia da prova chega. Se ainda tiver madeira, feno e palha, e o fogo vier, o dia da prova vier, o dia do Senhor vier, tudo será queimado, mas a pessoa ainda será salva como que pelo fogo. O problema é que as pessoas estão trocando demais aquilo que tem valor e alguma serventia, e o seu nível de estado de salvação vai diminuindo a tal ponto que ela some, inclusive, do alicerce em que ela estava. E ela perde a salvação. Evangelista, isso pode acontecer? Com certeza. Isso pode também não acontecer. Eu conheço gente que acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas o seu coração estava ligado em Deus. E quando voltou para a igreja, voltou firme e está aí servindo a Deus e crescendo até hoje. Porém, há pessoas que mesmo dentro da igreja trocaram aquilo que Deus deu de precioso nas mãos delas por coisas inúteis. E o seu estado de salvação vem esvaziando, e essa pessoa praticamente já sumiu no mundo espiritual.
Quando você passa a existir no universo da salvação, você precisa existir por inteiro, dos pés à cabeça. Talvez se eu pudesse fazer um raio-x do estado de salvação de algumas pessoas, eu olharia e veria os seus pés, parte das suas pernas, e só. Daí para cima não veria, porque o seu estado de salvação está em baixa. Outras pessoas, talvez, se eu pudesse ver o homem espiritual, a situação espiritual dessa pessoa, eu viria ela de corpo inteiro e mais, brilhando como ouro, como a prata e como pedras preciosas. E eu sei que você sabe que tem algumas pessoas à nossa volta que são assim, porque nós somos atraídos para ela. Eu tenho pessoas assim à minha volta e eu espero que eu esteja sendo uma pessoa assim também. E eu acredito que eu estou. Porém, tem gente que provavelmente, se nós olhássemos para o homem espiritual dela, estaríamos vendo somente a sola dos pés. O seu corpo já sumiu do universo da salvação. Ele deixou de existir ali. E muito provavelmente a morte está batendo. Eu vou fazer a citação de 2 filmes, só para ajudar na compreensão. Primeiro filme, De Volta para o Futuro. Quando o ator que volta para o passado, vai para o futuro, olha para uma fotografia, dependendo do que ele faz ali no passado, aquela fotografia começa a se apagar. A existência da pessoa, a história futura da pessoa, porque aquela foto vem do futuro, a história daquela pessoa começa a desaparecer, e a pessoa vai sumindo, vai sumindo. Aí, de repente, ele acerta algumas atitudes, a foto começa a aparecer novamente. É uma ilustração do que acontece no universo da salvação, dependendo do seu estado de salvação. A sua atitude vai dizer se quando uma fotografia for batida no universo da salvação, se você estará lá de corpo inteiro ou não. Um outro filme, Senhor dos Anéis. Quando o anel é colocado no dedo do personagem, ele some. Se você entender que o anel é a prática do pecado, é exatamente isso que acontece. Quando você coloca o anel do pecado, a sua existência some. Evangelista, eu vou deixar de existir no universo da salvação? Não. Só se você quiser continuamente viver no pecado, ao ponto de você virar as costas para Deus e se esquecer completamente dele. Será que você não está sumindo no universo da salvação? O teu estado de salvação é que vai dizer. Queira aparecer no universo da salvação? Corra, mas corra para Deus. Corra e queira crescer no universo da salvação, aquele que Jesus Cristo veio trazer para você. Se você é salvo, meu querido e minha querida, se você já tem seu nome no livro da vida, é hora de você repensar as atitudes, os hábitos, para que a sua fotografia comece a aparecer você de novo de corpo inteiro. E se você não é salvo, eu vou te dar uma oportunidade agora para se arrepender dos teus pecados, para que você saia dessa vida de pecado e dê um salto para o fundamento chamado Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você. Fecha os olhos, vamos orar. Eu vou orar e você repete comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti, reconhecendo que eu preciso do Teu perdão. Me resgate, Jesus, das trevas em que eu estou. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me receba, porque eu Te recebo neste momento. E eu oro com todo o meu coração, reconhecendo que o Senhor é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. É possível perder a salvação? É. Essa é uma questão muito séria, porque a salvação é um estado que precisa ser alimentado. E se não alimentado, ele morre. Espero que você não esteja nesta situação. Estamos chegando ao final desse episódio, um episódio muito sério, o tema talvez mais sério da sua vida. E existe ainda uma pergunta: como alcançar a salvação?
Eu vou responder isso no episódio de número 3. Espero ter você comigo no próximo episódio, para que juntos nós cheguemos nessa resposta. Como alcançar a salvação? Que Deus te abençoe, que o teu estado de salvação esteja em alta e você esteja produzindo muitos frutos para o reino de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.